e participar, né? Mesmo à distância, tá? Então, hoje, a nossa lição é a lição de número 9, tá? Desta revistinha aqui, certo? Quem tem em casa aí quiser abrir para acompanhar com a gente, a lição número 9 é a lição Vivendo no Espírito, cultivando uma vida de piedade, tá? Deixa eu só abaixar o som do meu notebook aqui, senão eu vou ficar ouvindo aí também. Pronto. Agora sim. Agora estou acompanhando todos aqui e todos do YouTube. Bom, pessoal, vamos lá começar então nossa lição. Então, o objetivo dessa lição, começo falando sempre do objetivo, para a gente ter em mente a lição durante toda a exposição que eu vou fazer aqui. Primeiro, para a gente ter uma mudança de caráter, quem acompanha, eu falei, não lembro se foi a primeira ou a segunda lição dessa revista, falava da mudança do ethos, né, do nosso caráter. E essa mudança, ela só vem através de uma vida no Espírito Santo, né, uma vida em que o Espírito Santo vai atuar, uma vida em que você vai deixar o Espírito Santo agir e ele vai transformar o seu caráter, vai transformar a sua vida, né? E tudo isso, né, focado na busca pela piedade, essa ação do Espírito Santo. Para começar, eu queria trazer um conceito de piedade aqui bem simples, tá? Que eu peguei no dicionário mesmo, no Oxford, para quem tiver a curiosidade aí. Piedade, então, o primeiro ponto na definição de piedade é devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade. A segunda definição de piedade que a gente encontra no dicionário é compaixão pelo sofrimento alheio, tá? Dó, misericórdia. Então, são essas definições. Então, a gente vê aqui, né, pode definir a piedade como duas coisas. Amor a Deus, vamos trazer para a nossa revista, para a nossa realidade aqui, como cristãos. Amor a Deus, tá? E amor ao próximo. É quase o resumo das duas tábuas dos 10 mandamentos, né, pastor? Então, a primeira definição aqui, a primeira tábua era amor a Deus, e a segunda, amor ao próximo, tá? Resumindo assim, piedade. Então, com isso em mente, a gente consegue seguir em frente e pensar mais na lição, tá? Vamos começar então, vivendo no Espírito, né? O tema principal da lição aqui. Então, a obra do Espírito Santo, tá? Qual que é a principal obra do Espírito Santo em nossa vida? É aplicar a salvação, é aplicar a obra salvífica de Deus para a humanidade, né? Essa é a função principal do Espírito Santo, tocar o seu coração, levar a sua vida a ser mais devota com Deus, né? Uma vida de mais aproximação a Deus, né? E é Ele que nos filia a Deus, né? Vamos falar assim. Ou seja, o Espírito Santo, quando a gente tem o Espírito Santo em nossas vidas, nós somos batizados com o Espírito, nós temos essa marca que nós somos filhos de Deus e que nós estamos participando do projeto de salvação do Deus, né? De Deus. E a outra obra do Espírito Santo é uma vida piedosa. Então, uma vida de amor para com Deus, que eu já falei aqui um pouquinho, tá? E uma vida de amor para com o próximo. Então, essas são as principais marcas do Espírito Santo em nossas vidas, né? Então, ainda falando um pouco sobre o Espírito Santo, ele é uma promessa de Jesus, né? Então, Jesus falou que ele teria que ir para vir o Consolador, certo? E o Espírito Santo sempre estará conosco em nossas vidas, sempre nos guiando, sempre nos orientando, tá? A partir do momento em que a gente recebe esse batismo pelo Espírito Santo, através da fé que Jesus é o único Salvador, né? E Jesus nos mostra, agora vou começar a abrir a Bíblia aqui, vamos lá, quem está em casa e quiser acompanhar, em João 15, 26, tá? Eu vou projetar aqui também, mas eu sei que tem pessoas que gostam
de ir abrindo aí. João 15, 26. Vamos lá. Em João 15, 26, nós temos o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tá? Então, aqui a gente vê essa promessa de Jesus, né? Que vai vir o Consolador, né? Que vai vir da parte do Pai, o Espírito da verdade. Tá? E isso é muito importante a gente ter em mente aqui. O Espírito Santo ele vai nos mostrar a verdade. A todo momento ele vai trazer a verdade em nossos corações, a verdade de Deus, né? Agora, uma página antes aí, no capítulo 14, o versículo 25 e 26, tá? Nós temos o seguinte: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tá? Então aqui a gente vê a importância do Espírito Santo. Vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Né? Ou seja, o Espírito Santo vai ajudar-nos, ele vai manter a nossa fé, ele vai mover a nossa fé. Né? Ele vai nos guiar, como em João ainda 16, 23, tá? Que diz o seguinte: naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo. Opa, errei, é 13, falei errado, pessoal, desculpa. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Né? Então, ele vos guiará a toda a verdade. Então, a importância aqui do Espírito Santo em nossas vidas, né? Ele move a nossa fé e ele também nos fala a verdade de Deus. Tá? Então, em resumo, o Espírito Santo, ele é nosso professor, ele é nosso mestre, ele é nosso orientador, nosso conselheiro. Então, você está com alguma dificuldade, algum problema, peça auxílio ao Espírito Santo, não é, pastor? Peça que ele ilumine, que ele toque seu coração em como se comportar numa situação, em como se guiar e o que fazer, tá? Isso é um ponto muito importante aqui. Por quê? Ele nos dá o discernimento, tá? Como eu falei, ele vai nos guiar na verdade, como falou João 16, 23 aqui. Ou seja, ele vai ajudar a gente a distinguir o que é certo, o que é errado. O que vem de Cristo, o que vem de Deus, o que não vem. As doutrinas verdadeiras das doutrinas falsas. Né? Então, isso o Espírito Santo vai tocar em nosso coração e mostrar para a gente o caminho verdadeiro, o caminho reto, o caminho de Deus, o caminho de Cristo. Né? Nós cristãos, em muitas passagens da Bíblia, a gente vê uma comparação que nós somos de outro mundo, né? Nós não pertencemos aqui à terra, né? E isso é verdade, nós pertencemos ao céu, né? Estamos aqui de passagem, nós vamos ao céu, né? Então, nós temos que viver como é no céu, né? Como que é? É viver no Espírito, no modo piedoso e santo, né? Isso aqui está marcado na revistinha, acho que até com essas palavras, tá? Então, para ter esse modo piedoso e santo de vida, a gente precisa agradar a Deus e servir o próximo com amor. Tá? Então, aqui, espero que vocês tenham compreendido, né, este começo
Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, já que eu acabei a introdução. Fiquem à vontade para comentar, lembrando, só põe uma marquinha ali, um travessãozinho na frente, para eu ver que vocês querem uma participação. Tá? Entrando agora aqui, contextualizando a nossa lição, então a gente viu ali o Espírito Santo, o que ele faz em nossas vidas, como ele age em nossas vidas. Vamos falar um pouco do contexto. João, quando ele está escrevendo, né, ele fala de Cristo, e ele fala também muito da unção de Deus, né, a unção de Jesus, a unção do Senhor, tá? Ele fala dessa participação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas também, em contraponto a isto, ele fala dos anticristos, né? Das pessoas que pregam mentiras, pregam coisas que não são verdades, pregam doutrinas que não condizem com a verdade, com a palavra de Deus, né? E muitas vezes essas pessoas saíram do meio cristão, né? E essas mentiras, elas são mais, assim, difíceis de serem percebidas, elas são mais sutis, né? Então, é nesse momento que a gente precisa da ação do Espírito Santo em nossas vidas, tocando o nosso coração e nos orientando. Ele vai te trazer aquele incômodo, aquela dificuldade de aceitar alguma coisa, muitas vezes, porque aquilo não vem de Deus, né? Aquilo não condiz com a verdade de Deus, né? Então, como eu falei, o Espírito Santo ele revela a obra da salvação de Deus através desse impulso em nossos corações, né? Ele vai falando aos nossos corações. Agora eu vou abrir para a gente, com tudo isso em mente, o nosso texto-chave, que é 1 João, tá? 4, de 13 a 21. 1 João, capítulo 4, versos... Eu vou começar do 7, tá? Vou ser um pouquinho do contra aqui, ó. Porque o verso 13, ele começa falando assim, nisto, e nisto está retomando o 7 ao 12. Tá? Então, 4, certo? 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Não conhecemos conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Bom, esse é o texto base, né? De ver que falou bastante de amor a Deus, bastante de amor ao irmão, como amar a Deus impacta a presença de Deus em nossa vida e como amar ao irmão impacta a presença de Deus em nossa vida também, né? Vou passar um pouquinho aqui de versículo a versículo, tá? Que eu li. Versículo a versículo não, porque eu vou começar a partir do 13, tá? No versículo 13, a gente tem lá, né, o início dele, que fala sobre o Espírito aqui, que nos deu o seu Espírito, no final do 13, desculpa. Quando ele fala isso, a gente percebe uma coisa muito clara, né? Deus deu o Espírito dele para a gente, que é o Espírito Santo, né? Ou seja, a gente está aqui unido espiritualmente com Deus, né? O Espírito Santo é Deus e nós estamos com o Espírito Santo em nossas vidas, ou seja, nós estamos ligados diretamente a Deus, tá? Eu vou ler aqui, ó, a nota que tem no comentário da minha Bíblia, que eu achei bem pertinente para esse texto. A fé nunca é mera atividade cerebral fisiológica, nem um ato de nossa própria vontade. A genuína fé salvadora em Jesus não pode existir sem o testemunho do Espírito de Deus, né? Então, olha o que eu falei aqui, o que o Espírito Santo faz? Ele move a nossa fé, porque Ele é Deus, e Deus conhece a Jesus, Deus entende 100% das verdades da Bíblia, e Deus entende, o entendimento dele transcende o nosso, né? Então, isso gera a nossa fé também, tá? No verso 14, nós vemos ali, ó, temos visto, né? E nós temos visto, certo? Então, os apóstolos, eles testemunhavam os acontecimentos e as coisas que Jesus fazia. Isso é o que é João falando aqui, que eles tinham visto e testemunhado a presença do Filho, né? O Salvador do mundo. E o Salvador do mundo, nesse momento é importante a gente ver, pensar, que ele não vinha apenas para os judeus, né? Ele veio também para os gentios, quebrando toda aqueles paradigmas religiosos dos judeus da época, tá? Prosseguindo no verso 15, fala aqui sobre confissão, tá? Então, a confissão é um fruto da verdadeira fé, tá? Ou seja, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, que nem eu falei, o Espírito Santo ele vai testemunhar em nossos corações que Jesus realmente é o Filho de Deus, e a gente vai ter a verdadeira fé que o Espírito Santo vai trazer para a gente. Como eu disse, o Espírito Santo é Deus, sendo Deus, ele conhece a Cristo, certo? Profundamente, de uma maneira que a gente não imagina como é, e isso vai mover a nossa fé. No verso 16, o que eu quero trazer aqui, pontuar de importante, como permanecer em Deus, né? Como permanecer em Deus no verso 16. O que ele fala? Que Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Esse daqui eu acho que não precisa explicar muito. Para permanecer em Deus, para estar em contato com Deus, é necessário permanecer no amor, tá? Mas qual amor? O amor para com Deus, o amor para com o próximo, né? Já no verso 17, a gente fala um pouco do aperfeiçoamento do amor, né? Esse daqui eu acho que é uma parte mais complicada um pouquinho, né, pastor? Por questão de aperfeiçoamento do amor. O amor, ele tem sido cumprido em nós, né? Então, a gente vai ver no final da lição, mas eu vou trazer uma sequência lógica aqui. Deus nos amou, né? E nós amamos aos outros como reflexo do amor de Deus para nossas vidas, tá?
Então, quando nós demonstramos amor com o outro, nós estamos refletindo um atributo de Deus em nossas vidas. Nós estamos expondo esta influência do Espírito Santo em nossas vidas, né? E isso, a gente precisa aperfeiçoar esse amor no nosso processo de santificação, tá? Através da aproximação de Cristo, tá? Da busca pelas verdades, da busca por entender mais a Deus, permitir que o Espírito Santo atue livremente em nossas vidas, né? E ponto importante aqui, neste mundo, tá? Nós somos filhos considerados como por adoção de Deus, né? Quando nós temos o Espírito Santo, é como se Deus nos adotasse definitivamente como filhos dele, né? Então nós realmente somos, pela graça e pelo amor dele, justificados para a vida eterna, e não temos mais esse medo de sermos julgados, como fala aqui também no temor, né? Que é o próximo aqui. No verso 18, meus irmãos, por ele na tela, olha lá, no amor não existe medo, tá? O amor acompanha o temor a Deus. O temor é diferente de medo, né? O temor é aquele respeito profundo, é aquela vontade de não desagradar a Deus, né? Aquela busca por Deus, né? E esse amor, que é um fruto da fé que o Espírito Santo traz em nossos corações, ao mesmo tempo, ele expulsa, tá? O medo do juízo, como eu falei. Ele nos dá aquela certeza que Deus é nosso Pai, que nós somos filhos dele e não sofreremos o castigo no juízo final, tá? Então, quem se entrega ao medo não confia plenamente em Jesus Cristo como Salvador dele, no sacrifício dele, na obra salvífica de Jesus Cristo. E isso acontece com quem se entrega ao medo, né? A gente vai falar um pouquinho mais dessa entrega ao medo, acho que no ponto 3 da lição aí, tá? E para finalizar o texto, deixar ele o mais bem explicado possível, todo amor vem de Deus, tá? Isso está falando entre os versos 19 e 21. Todo amor vem de Deus. E a fé e o amor, eles andam juntos, né? Na lição, acho que na revistinha do professor, fala o seguinte, que a fé, ela precede e o amor segue. Então, primeiro vem nossa fé em Jesus Cristo e depois vem o amor de Deus em nossas vidas sendo refletido, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, um modo tangível, que é importante a gente ter em mente também, de amar a Deus, que nem João falou aqui, se a gente odeia o irmão, como é que a gente pode amar a Deus, né? Então, ele tangibilizou um modo de a gente expor esse amor a Deus, que é amar o irmão, né? Então, isso é importante. E fechando esse ponto, essa introdução, nós temos o seguinte, uma diferença muito grande entre quem é cristão e quem não é cristão. O cristão, ele tem o Espírito Santo na vida dele, e isso move uma firmeza na verdade de Deus. Isso move a um amor verdadeiro baseado no amor de Deus. E quem não é cristão não consegue compreender tudo isso, e não consegue, porque não tem esse Espírito Santo no coração dele, tá? Então é isso a introdução do nosso trabalho aqui, falar o nosso texto, entender, espero que todos estejam entendendo aqui, vamos ver se tem alguma coisa, tá tranquilo? Se tiverem dúvidas também podem mandar aí, tá? Vamos agora entrar no ponto 2 da lição. O que podemos aprender? Sempre falo isso, mas, que legal, o Gustavo falou um monte, leu a Bíblia, explicou os versículos, mas e aí, né? O que a gente vai fazer com isso no nosso dia a dia? Como é que a gente vai melhorar, né? Então, primeiro, ao receber o Espírito Santo em nossas vidas, nós somos direcionados a uma vida em piedade, uma vida de devoção e temor a Deus, tá? Acho que isso, espero que tenha ficado claro até aqui, tá?
E o primeiro ponto que eu quero trazer para a gente sobre o que podemos aprender é piedade para ver o amor de Deus por nós. Como nós conseguimos enxergar esse amor, esse reflexo do amor de Deus em nossas vidas, né? Primeiro ponto importante, estou sendo enfático nisso, repetindo bastante isso, mas somente através de uma ação sobrenatural, ou seja, uma ação de Deus através do Espírito Santo em nosso coração, é que nós conseguimos abrir os olhos. E através dessa abertura de olhos, a gente consegue ver as verdades espirituais, e uma delas é o amor de Deus. Tá? Então, como ver o amor a Deus? Primeiro, a gente vai precisar da ação do Espírito Santo para ver o amor de Deus. Tá? Um exemplo aqui, que a lição traz, tá? Sobre abertura de olhos, né? É da mulher samaritana no poço de Jacó. Isso a gente consegue ver lá em João, capítulo 4, João 4, o versículo 25 a 30, vou ler ele mais rapidamente aqui para a gente, tá? João 4, tá? De 25 a 30. Deixa eu ver aqui, eu fiz umas anotações. Isso aí. Então, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, e eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que fala com elas. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Vejam o fim aqui. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Bom, primeiro ponto que a gente pode ver nessa lição aqui, nessa passagem que é importante, como ver o amor de Deus. A gente viu o seguinte, né? Que você pegar ali desde o começo do capítulo 4, né? Jesus estava conversando com a mulher, ele falou que era fonte de jorrar a vida eterna, fez algumas revelações sobre a vida dela, né? E culminou nesse ponto, que ela creu, ela confiou, ela acreditou e ela entendeu que aquele era o Messias, né? E depois disso, o que precedeu essa fé? O testemunho. O que ela fez? No verso anterior, ela foi à cidade e chamou a todos para irem ter com Jesus, né? E isso fica claro no verso 39, o testemunho dessa mulher. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse, tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali por 2 dias. Quando a gente pular lá para o verso 42, a gente tem o seguinte, essas pessoas, né, os samaritanos, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então aqui a gente vê o seguinte, né? Primeiro, a mulher ela teve uma experiência com Cristo, né? Ela conheceu a Cristo, ela viu a Cristo e ela creu nele, né? E depois dessa experiência, os olhos dela foram abertos, né? Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei lá da passagem em Gênesis 21:14 de Agar, né? Que Deus abre os olhos dela para ver o poço, né? Então, nesse momento, Jesus abriu os olhos desta mulher, a fé, o Espírito Santo tocou o coração dela e abriu os olhos desta mulher
para ela enxergar que aquele era o Messias, que aquele era o Cristo, aquele era a promessa de Deus para a salvação desse mundo. E com isso, ela não conseguiu se conter, né? Ela foi na cidade, ela testemunhou e trouxe outros. A revista traz aqui um ciclo, vamos chamar um ciclo, ou uma lógica, que é vir, ver e testemunhar. Então você vai à presença de Deus, você vê as verdades e você testemunha aquilo, aquela transformação que Ele traz em sua vida, né? Legal. Então, prosseguindo aqui, como ver o amor de Cristo, então? Como ver o amor de Deus? Através dos olhos da fé, né? Quando a gente para e entende, com esse toque do Espírito Santo, que o tamanho da obra da salvação, a importância da obra da salvação, que a gente contempla a salvação e a obra de Jesus, a gente começa a ver o amor de Deus por nós. Como também disse no texto base, Ele enviou seu Filho, né? Seu Filho unigênito para com a gente, para morrer e nos purificar e nos justificar de todo o pecado. Então, é somente assim que a gente vai conseguir ver o amor de Deus, indo à presença dEle, vendo as maravilhas dEle, compreendendo, e a partir daí testemunhando. Tá? Segundo ponto aqui, de o que podemos aprender, é o quê? Então, o primeiro foi piedade para ver o amor de Deus por nós. Segundo, piedade para praticar o amor a Deus e ao próximo. Eu acho que esse é o mais difícil, o mais desafiador, né? Praticar o amor a Deus e ao próximo. O amor de Deus, né? Nós demonstramos em nossos relacionamentos com pessoas. Você não consegue demonstrar amor sozinho, né? O amor, ele é algo relacional. O amor está relacionado ao relacionamento, né? Você não vai demonstrar o amor seu pelo seu irmão, né? Sozinho, sem estar em comunhão com ele, sem estar próximo dele, tá? E hoje, a lição traz isso, e ela foi escrita antes da pandemia, né, pastor? Ela fala de isolamento aqui, né? Mas não isolamento como a gente está vivenciando hoje, né? A gente está num momento pontual, tá? Esse isolamento causado pelo Covid, vou usar esse como exemplo, porque ele potencializa o exemplo da revistinha, tá? Ele reduziu os nossos relacionamentos, ele diminuiu a quantidade de interações que nós temos com outras pessoas. Voltando ao ponto que eu acabei de falar, o que ele fez então? Ele reduziu nossa possibilidade de demonstrar o amor, de praticar o amor, de treinar o amor, né? Ele reduziu as oportunidades de demonstrarmos o amor mesmo, né, para o outro, de refletirmos esse atributo de Deus que é o amor. Ele reduziu isso para a gente, tá? E pode um problema muito grande acontecer com isso. A gente ouve muito isso, mas é verdade, né? Que é o esfriamento do amor, a apatia, né? Você não está muito, não se importando, mas você não se esforçar em expor esse amor, em amar ao próximo, tá? E qual que é o ideal de Deus nos relacionamentos e nas nossas vidas quanto a esse amor? O ideal de Deus é que o seu povo esteja em um relacionamento profundo, ou seja, a comunhão dos santos, né? E essa comunhão não vai ser fácil, não vai ser simples, tá? Só uma observação aqui, eu não estou falando para a gente furar o isolamento para ficar juntos nesse momento, né, pastor? Infelizmente, a gente vai ter que usar meios digitais ou menos calor humano, assim, vamos dizer, mas a gente não pode tirar da cabeça, tá, que o povo de Deus, ele precisa do relacionamento para se aperfeiçoar e para praticar o amor e para refletir o amor de Deus pelo povo dele. Então, a gente precisa dessa comunhão, sim. Quem pode, quem tem a oportunidade de vir à igreja, está em comunhão com a gente. É muito importante a gente ter essa proximidade, tanto
na igreja, quanto também uma amizade, uma demonstração de amor fora dos momentos de culto, dos momentos oficiais da igreja aqui, né? E tudo isso, tá? Esse amor, essa comunhão, tá? Ela vai ser, sim, impulsionada pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar dentro de nossas vidas ali, nos guiando nos momentos difíceis. Então, meus irmãos, sei que nós temos momentos difíceis de relacionamento, dentro, fora da igreja, mas, de novo, meu apelo aqui, peça a orientação ao Espírito Santo, peça que o amor de Deus seja refletido em você, para que você saiba lidar com aquela situação, tá? Para que você tenha essa sensibilidade na relação, tá? Um exemplo aqui, tá, de prática de amor a Deus e ao próximo, que a revista traz, é o perdão. Perdão, vejam o perdão que Deus fez, o perdão que Deus nos dá, né? Nós somos pecadores, nós somos indesculpáveis, né? E nós temos o perdão de Deus pela graça dele. E o que esse perdão é? O perdão, no geral, ele é um amor sacrificial. É quando você ama a ponto de relevar, ou de esquecer, ou de desconsiderar as coisas que uma pessoa fez, que ela te magoou, que ela te machucou, ou o que seja. Você ama tanto aquela pessoa, você valoriza tanto aquele relacionamento, que você perdoa, que você esquece, e que aquilo não mais pesa sobre o relacionamento. Isso é o perdão. É isso que Deus faz por nós, né? Ele não esquece os nossos pecados, mas Ele nos dá graça, Ele nos dá força, e Ele nos dá orientação para a gente buscar uma vida de santificação, né? Então, somente em relacionamento com outras pessoas é que a gente consegue exercitar o perdão, que é esse amor aqui, é um exemplo de amor, né? Existem outros que a gente pode pensar. Vou voltar aqui no texto, em João 4, 16 a 17, tá? Opa. 1 João, falei errado, desculpa, pessoal. 1 João 4, de 16 a 17, para trazer um pontinho para a gente. Tá? O texto aqui, para quem se lembra, diz o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E Deus é amor, e aquele que permanece no amor, em Deus, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele também nós somos nesse mundo. O versículo 17 me trouxe, nesse final aqui, uma certa confusão, mas li minha Bíblia, li a lição, li o comentário do professor e compreendi uma coisa, né? Segundo Ele o que João está falando aqui? Está falando de Jesus, né? Então, o que ele está falando? Que como Jesus ou seja, Jesus é filho do Deus Pai, né? Nós também somos nesse mundo. Então, por isso, nós não devemos temer, né? Como Jesus é filho de Deus, nós somos batizados pelo Espírito Santo, temos o Espírito Santo em nossa vida, nós somos filhos por adoção de Deus, então nós também não devemos temer, como ele disse aqui, né? O juízo. Então, o aperfeiçoamento do amor que ele começou falando aqui, no verso 17 mesmo, o que é? Primeiro, é permanecer em Deus. E para permanecer em Deus, a gente vê as informações no verso 16, né? Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, tá? Então, para permanecer em Deus, a gente tem que amar o próximo, e primeiramente amar a Deus e refletir esse amor a Deus no próximo, tá? E permanecendo em Deus, não há condenação,
como diz em Romanos 8:1, né? E a morte não mais vencerá sobre nós, ou seja, Jesus, quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele ressuscitou, ascendeu aos céus. Ele não morreu, ele ressuscitou e ascendeu. Não foi como outros casos de ressurreição na Bíblia, né? E por isso, nós não devemos temer a morte, né? Nós não devemos temer Nossa, fugiu a palavra, eu usei aqui umas 2 folhinhas antes. Essa punição, ou uma punição de Deus, né? Nós somos filhos dele, nós estamos buscando a santificação e Deus nos ama, tá? Então, nós falamos agora para piedade para praticar o amor a Deus e ao próximo, tá? Então, a gente precisa praticar este amor. O próximo ponto que nós temos é o seguinte: piedade para viver e experimentar a genuína fé e um amor aperfeiçoado. Primeiro ponto aqui dessa parte, então, viver e experimentar a genuína fé. A gente já falou bastante isso. Como é que a gente faz isso? Através da influência do Espírito Santo em nossas vidas. E um amor aperfeiçoado. Hoje, eu acredito que pós-pandemia a gente vai experimentar mais isso ainda, tá? Mas quantas pessoas que vocês conhecem que sofrem de algum tipo de síndrome ou distúrbio relacionado ao medo, né? Vamos falar, o medo pode ser também ansiedade, pode ser, sei lá, são tantos distúrbios assim correlacionados ao medo, né, no dia a dia. A gente vê isso com muita frequência. Agora, nesse momento de isolamento, como a gente falou, o amor a gente só pode expressar através do relacionamento, e para a gente permanecer em Deus, a gente tem que exercitar o nosso amor, né? Então, permanecendo no amor, nós permanecemos em Deus. A gente pode esperar um momento, né, pastor, com uma dificuldade nesse sentido, com mais medo no coração das pessoas que não creem em Cristo, que não creem em Deus, tá? Eu quero trazer para a gente, lá do livro dos Salmos, não é o Salmo que o pastor leu, é o 27 agora, tá? Quero trazer para a gente algumas palavras de Davi nesse sentido. Então, vou ler Salmo 27, versos de 1 a 3 e depois os 5. Vejam o que Davi fala aqui, né? O título do Salmo é Anelo pela presença de Deus. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim confiarei. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. A mesóclise me pegou aqui, ó. Bom, o que a gente pode ver aqui? A gente está falando de medo, né? E olha as palavras de Davi, né? O versículo 5 é muito, muito bonito nesse sentido, né? No dia da adversidade, no dia do nosso problema, ele me ocultará no seu pavilhão, ele vai me proteger, né? No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Ou seja, a gente, nós, os cristãos, os batizados pelo Espírito Santo de Deus, que nós temos esta fé, esta certeza da ação salvadora de Cristo, que nós cremos em Deus, essas síndromes e distúrbios que eu falei para a gente agora, causados pelo medo, não são infundadas, né? Eu sei que nós somos humanos,
que nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, mas, né, Deus está nos protegendo, né? Nós precisamos ter isso sempre em mente. Isso é experimentar a fé genuína e o amor aperfeiçoado. É saber o quão grande é o amor de Deus, né? Saber que Jesus veio, que não existe condenação, que a adversidade pode vir, mas é Deus que vai nos manter firmes, né? Manter sobre a rocha, como diz aqui no verso 5. Nós somos nascidos de Deus através desse batismo do Espírito Santo, né? E desta maneira nós somos guardados pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo amor de Deus no nosso dia a dia, tá? Bom, e uma certeza, né, que nós podemos ter é que viveremos com Cristo. Vou voltar agora aqui, ó, no nosso texto base, só que no versículo 18. 1 João 4,18. Diz o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então, quando nós estamos vivendo com Cristo, né, a gente está vivendo com o perfeito amor, né, e esse medo, ele é lançado fora. Então, a gente não tem por que temer, né? A gente não tem por que ficar com esta angústia em nosso coração. Mas a gente precisa buscar a Deus e nos entregar de coração à vontade dEle. Então, o amor aperfeiçoado, finalizando esse último tópico aqui, é o seguinte: ele joga fora o medo, tá? Quando a gente fala de amor aperfeiçoado, falei no comecinho lá, sobre alguns pontos, né? Deus nos ama e nós amamos ao próximo. Isso forma o que a revistinha chama de um tripé, né? Então, é o amor de Deus por nós, o amor nosso pelo próximo. Então, forma um tripé para esse amor aperfeiçoado. É a gente refletir, mais uma vez falo, o amor de Deus no próximo. Então, a gente conhece tanto o amor de Deus que a gente começa a buscar, refletir o amor como Deus faz por nós, buscar refletir o amor de Deus para o próximo, né? Então, esse tripé, ele deve ser mantido na nossa vida do dia a dia. Só que esse tripé tem que vir nessa ordem que eu falei. É primeiro focar no amor de Deus por nós e depois no nosso amor pelo próximo. Não ao contrário, não do amor nosso pelo próximo e daí partir do que a gente tem de referência do amor do próximo para conosco, para com Deus. Não. O amor de Deus tem que influenciar o nosso amor com o próximo. O amor de Deus por nós tem que ser o nosso padrão de amor, né? Então, isso é como a gente consegue viver e experimentar uma fé genuína e um amor aperfeiçoado. É através deste tripé, é através de refletir o amor de Deus para conosco, né? Bom, deixa eu ver aqui, ó. Sem comentários. Obrigado pela participação de todos aqui. Obrigado, Odete. Então, vamos concluir aqui a nossa lição. A gente, então, já falou. Deixa eu pegar a revistinha agora. Então, a gente falou. Estou nos dois. Estou. Ô pai, se você colocou um traço aí e quer falar alguma coisa, escreve embaixo para mim, por favor, que eu já leio. Eu vi aqui, pastor, obrigado. Entendi também. Bom, vamos lá. Enquanto meu pai escreve ali ou não, vamos continuar aqui, ó. Então, na lição até agora, o título dela era Vivendo no Espírito, cultivando uma vida de piedade. Eu trouxe a conceituação de piedade, amor,
de Deus para com nós e de nós para com o próximo, né? A gente falou, o que a gente pode aprender? Piedade para viver o amor de Deus para com a gente, né? Depois a gente trouxe piedade para praticar o amor a Deus e ao próximo. E a gente finalizou falando desse tripé, que é o amor de Deus para conosco e o amor nosso para o próximo. E isso é o coração da mensagem aqui. Na conclusão, tá? Eu gosto de ler a conclusão da revistinha. Vou pedir essa licença para vocês, porque eu acho a conclusão dela muito boa e muito concisa, é difícil dar uma resumida. Então a conclusão diz assim: assim, se recebermos o Espírito do Senhor, que nos revelou a verdade do Evangelho, nos faz distinguir os verdadeiros dos falsos sentimentos, nos faz amar a Deus sobre todas as coisas e nos faz reconhecer a nossa salvação somente em Cristo. Devemos amar os nossos irmãos como uma maneira de demonstrar esse amor grandioso de que fomos alvo. Olha lá o tripé. E pelo Espírito Santo que vivemos, e é por Ele que somos aperfeiçoados em amor. É pelo Espírito de Cristo que alimentamos nossos corações de esperança para a eternidade, e por Ele que também, deixa eu começar de novo que eu perdi. É pelo Espírito de Cristo que alimentamos nossos corações de esperança para a eternidade, e é por Ele também que reunimos forças para viver nesse mundo, com suas mais terríveis formas de desamor. Mas o amor aperfeiçoado joga fora o medo e nos faz seguir adiante, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Então, o Espírito Santo, né, ele nos guia no dia a dia para distinguir a verdade do falso. E a verdade é o amor de Deus, e é reconhecer a obra de Jesus Cristo no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E o amor ao próximo, ele é um reflexo desse amor de Deus em nossas vidas, tá? Então, essa é o resumo da conclusão, que já é bem pequenininha aqui, bem objetiva, né? Então, o amor aperfeiçoado, ele joga fora o medo e faz seguir adiante, olhando firmemente para Cristo. Então, a partir do momento que você está percebendo, né, que você está seguindo em frente, sem medo, e sempre firme em Cristo, seu amor está se aperfeiçoando. Nosso amor só vai se aperfeiçoar no céu, né? Mas a gente pode e deve buscar o aperfeiçoamento diário. E a aplicação, tá? Essa parte da aplicação, eu gosto bastante, que ela sempre traz uma reflexão. E às vezes dói, né? A gente fazer uma reflexão e pensar sobre nossas ações, mas é muito importante para esse aperfeiçoamento do nosso amor, como eu falei agora. Então a aplicação aqui, ele traz a seguinte reflexão na revistinha: como tem sido a sua relação com o Espírito do Senhor, com a piedade e o amor a Deus e ao próximo? Então, como você tem se relacionado com Deus? Como você tem se relacionado com o próximo? Você tem se relacionado a Deus com o padrão de amor humano, né? Você tem buscado transbordar esse amor de Deus para com o próximo, refletir o amor de Deus, esse amor perfeito, né? Ou você ainda, vou dar um exemplo, tá? Você ainda tem muitas dificuldades em perdoar, em tirar mágoas do seu coração, certo? Então, mais uma vez aqui, o apelo que eu fiz no começo e no meio do nosso estudo, que é o seguinte: peça orientação ao Espírito Santo. Se você está com dificuldade na questão de perdão, se você não consegue demonstrar amor para um irmão, para uma pessoa, para um inimigo, para um amigo, não sei o que pode estar acontecendo aí, mas peça a orientação do Espírito Santo, tá? Que ele vai te iluminar e te ensinar, tá?
Somos piedosos quando reconhecemos o amor de Deus por nós em Cristo e demonstramos esse mesmo amor às pessoas. Então, cultive esse amor diariamente. Como eu falei, então a gente vai ser piedoso quando refletir o amor de Deus para conosco. Tá? Isso é algo diário. Eu ouvi que meu pai aqui mandou o traço e mandou uns comentários. Ó, o comentário do senhor Rafael Pioli. Pestes, doenças, epidemias, pandemia já ocorreram. Tudo está controlado. Nisto, sentindo o amor de Deus por nós. Ele, com seu amor, nos cobre com o seu amor, nos dando a certeza do seu controle. Então, meu pai aqui, obrigado, afirmando aí um pouco também do que a gente discutiu. O que Davi falou no Salmo 27, né? Que não importa o que aconteça, Deus vai proteger, Deus vai colocar ele sobre a rocha, e essa certeza a gente deve ter em nossos corações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dos presentes aqui. Alguém gostaria? Pastor, Ju? Algum comentário? Algum pessoal aí em cima? Tranquilo? Bom, meus irmãos, se tiverem alguma coisa, comentem aí, mesmo depois do vídeo, fica registrado, mandem uma mensagem, a gente conversa. Deus abençoe a todos. Quero fazer só uma breve oração aqui, pastor, se você me permitir, para finalizar o estudo. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por mais este dia, por mais este momento de estudo que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu acordar, virmos até a igreja, ou então ligarmos nossos dispositivos para ouvirmos a Tua palavra, ó Deus. Senhor, peço a Ti que a ação do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja cada dia mais forte em nossas vidas, que o Senhor permaneça em nossas vidas, nos guiando, Senhor, nos abençoando, nos orientando, nos conduzindo a esta vida de piedade, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a reconhecermos o Seu amor por nós e a também refletirmos esse santo amor na vida do nosso próximo, ó Deus. Sei que é uma tarefa difícil, por isso eu peço a Ti a Tua ajuda, o Teu auxílio e a ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que consigamos cumprir esta ordem tão difícil, mas tão edificadora para o nosso crescimento espiritual, ó Deus. Eu peço a Ti também que abençoe este domingo, abençoe cada um que está conosco, cada um que também não pôde estar, e o culto que ocorrerá logo mais à noite. E em nome de Jesus que eu Te peço e agradeço, ó Pai. Amém. Obrigado, meus irmãos. Finalizar aqui, pastor.